Saudações a todos. Para nossa reflexão, nós vamos continuar com a temática que iniciamos no último áudio, trazendo a necessidade do Evangelho no lar, na construção de um lar e não apenas morarmos no mesmo espaço, né? Construirmos um lar harmônico, em que todos possam ali estar exercitando, né? Exercitando o que é viver em família, o que se deve, o que se espera de cada um de nós nesse convívio, né? Em que deve haver ali a paciência, a compreensão, deve haver o olhar vigilante para nos ajudarmos uns aos outros, especialmente os pais, muito vigilantes nesse processo educativo dos filhos. Vimos ali os conselhos do irmão X, que, como ele diz, se ele estivesse no corpo de carne, desconsideraria os conselhos que ele passa ali naquela mensagem. Mas são pontos para nós refletirmos, porque nós somos espíritos, então o nosso processo educativo não é simplesmente visando esse pequeno trecho de tempo que teremos aqui como encarnados, não é? É um preparo para essa imortalidade que todos possuímos. Então, a nossa visão da encarnação tem que ser mais profunda. A visão do papel de educadores como pais tem que ser muito mais profunda. E aqui então é o relato de uma mãe, que ela dá o nome de Angústia Materna, porque esse livro são mensagens que nos ajudam a pedidos que fizeram a Emmanuel através do Chico, para ajudar ali na composição de livros de temas mais fáceis para serem trabalhados junto à família no Evangelho no Lar, né? Então, vamos lá. Angústia materna. O coração materno é uma taça de amor em que a vida se manifesta no mundo. Ser mãe é ser um poema de reconforto e carinho, proteção e beleza. Entretanto, quão grave é o ofício da verdadeira maternidade. Levantam-se monumentos de progresso entre os homens e devemo-los, em grande parte, às mães abnegadas e justas. Mas erguem-se penitenciárias sombrias e devemo-las, na mesma proporção, às mães indiferentes e criminosas. É que muitas vezes transformamos o mel da ternura. Então, aqui é a parte preocupante. Quando nós lemos aqui mães indiferentes e criminosas, a gente pensa na mãe fria, né? Que não dá atenção aos filhos, que vive mais para si mesma, né? Mas vendo a continuação do pensamento dele, vamos repetir, é que muitas vezes transformamos o mel da ternura destinado por Deus à alimentação dos servidores da terra em veneno do egoísmo que gera monstros. É nesse sentido que ele fala criminosas, né? Porque nós vamos ingerindo veneno do egoísmo nas criaturas que Deus nos confiou à guarda, os cuidados. Falo-vos, pobre mulher desencarnada, fala-vos. Pobre mulher desencarnada, suportando nas esferas inferiores o peso de imensa angústia. Resumirei meu caso para não inquietar-vos com a minha dor. Moça ainda, desposei Claudino, um homem digno e operoso, que ganhava honestamente o pão de cada dia em atividades comerciais. Um filhinho era o maior ideal de nossos corações entrelaçados no mesmo sonho. E por esta razão, durante 6 anos consecutivos, orei fervorosamente suplicando a Deus
nos concedesse essa bênção. Uma criança que nos trouxesse a verdadeira alegria, que nos consolidasse o reino de amor e felicidade. Depois de 6 anos, o filhinho querido vagia em nossos braços. Chamamo-lhes Pedro, em homenagem ao segundo imperador do Brasil, cuja personalidade nos merecia entranhado respeito. Contudo, desde as primeiras horas em que me fizera mãe, inesperado exclusivismo me tomou o espírito fraco. Acalentei meu filho como se a alma de uma leoa me despertasse no seio. Não obstante os protestos de meu marido, criei Pedro tão somente para minha admiração, para o meu encantamento e para o círculo estreito de nossa casa. Muitas vezes perdia-me em cismas fantasiosas, arquitetando para ele um futuro diferente, no qual, mais rico e mais poderoso que os outros homens, vivesse consagrado à dominação. Por este motivo, mal ensaiando os primeiros passos, Pedro, estimulado por minha leviandade e vigilância, procurava ser forte em mau sentido. Garantido por mim, apedrejava a casa dos vizinhos, humilhava os companheiros e entregava-se no templo doméstico aos caprichos que bem entendesse. Debalde Claudino me advertia atencioso. Meus princípios, porém, eram diversos dos dele, e eu queria meu filho para vaidosamente reinar. Na escola primária, Pedro se fez pequenino de demônio. Desrespeitava, perturbava e destruía. Ainda assim, vivia eu mesma questionando com os professores para que lhe fossem assegurados privilégios especiais. A criança não era transferida de estabelecimento a estabelecimento, porque instrutores e serventes me temiam a agressividade sempre disposta a ferir. Então a criança era transferida de escola em escola, né? Porque instrutores e serventes me temiam a agressividade sempre dispostas a ferir, sempre disposta a ferir. Em razão disso, na primeira mocidade, vi meu filho incapacitado para mais amplos estudos. A índole de Pedro não se compadecia com qualquer disciplina. Porque eu, sua mãe, lhe favorecera o despotismo, a vaidade e o orgulho gritantes. Aí, por isso que ele chamou de mães criminosas. Então, mesmo que lendo, né, vamos fazendo reflexões e concluímos que não chegamos a tantos excessos, mas nós mães temos que ponderar muito, né, para que o nosso amor, a nossa ternura não seja uma loucura amorosa, né? Não seja, vimos agora há pouco no outro áudio ali o tema, né? Não seja uma loucura com o nome de amor, né? Então, é refletir muito. Quando nosso rapaz completou 16 anos, o pai amoroso e correto providenciou-lhe tarefa digna. Mas, fim do terceiro dia de trabalho, Pedro chegou em casa choramingando, a queixar-se do chefe. E eu, em minha imprudência, lhe aceitei as lamentações e exigi que Claudino lhe dobrasse a mesada, retirando-o do emprego em que, a meu ver, apenas encontraria pesares e humilhações. O esposo me fez ver a impropriedade de semelhante procedimento. No entanto, amava-me demais para contrariar-me os caprichos. Então, nós estamos vendo aqui um acúmulo de equívocos. Ela amando doentiamente ao filho,
projetando a sua personalidade vaidosa, né, no filho, né? É aquela coisa de transferirmos para o filho, para nos realizarmos no filho. O marido, por sua vez, também omisso, porque não ousava contrariá-la por amá-la demais. Então, nós vemos aí um círculo, um trio, né, que acabam ali desenvolvendo situações delicadas de comprometimentos, um em relação ao outro. Então, vamos lá. O esposo me fez ver a impropriedade de semelhante procedimento. Então, ele colocava. No entanto, amava-me demais para contrariar meus caprichos. E a breve tempo, nosso filho entregou-se a deploráveis dissipações. Aquele para quem idealizar um futuro de rei, chegava ao lar em horas avançadas da noite, cambaleando de embriaguez. O olhar piedoso de Claudino para as minhas lágrimas dava-me a entender que as minhas preocupações surgiam demasiadamente tarde. Surgiam demasiado tarde. Todos os meus cuidados foram então inúteis. Uma vez estabelecida a viciação, é de difícil retorno, né? Foram inúteis os cuidados. Gastador e viciado, Pedro confiou-se à bebida, à jogatina, comprometendo-se num estelionato de grandes proporções, em que o nome paterno se envolveu numa dívida muito superior às possibilidades de nossa casa. Claudino, desditoso e envergonhado, adoeceu sem que os médicos lhe identificassem a enfermidade, falecendo após longos meses de martírio silencioso. Nós sabemos que as grandes dores podem adoecer se nós não soubermos administrar, não soubermos lidar com as situações, né? E favorecemos o desenvolvimento de doenças, né, muito graves. Aqui foi uma grande decepção que ele devia estar sentindo, né? Até, penso eu, cobrando-se por não ter sido mais pai, né? Mais pai, porque às vezes falta no lar também, não é? Aquele pai, falta, não é? Na verdade, o processo educativo ideal, vamos raciocinando, é bom refletirmos, né? O processo educativo ideal são os dois lados, né? A alma feminina e a masculina juntas, com as suas peculiaridades, né? Mas juntas e pelas suas peculiaridades, o processo educativo se dá de uma forma mais educativa, né? mais firme, mais amor e energia, né? Porque não pode ser só amor, não pode ser só energia, é amor e energia. Senão não há processo educativo, só há processo deseducativo. E muitas vezes falta o pai, muitas vezes falta a mãe. Então, é do conjunto, né? Dos dois corações que se daria a educação ideal, né? Mas a vida nem sempre é assim. Então vamos ali, de alguma forma, todos aprendendo, né? Como lidar nesse processo educativo. Mas vamos voltar ao texto. Recolhi-me, então morto aquele que me fora companheiro devotadíssimo, fendi nossa residência para solver grandes débitos. Recolhi-me com Pedro num domicílio modesto. Entretanto, embora me empregasse aos 50 anos para atender-lhe às necessidades, então aos 50 anos ela foi trabalhar, né?
comecei a sofrer das mãos de meu filho ébrio dilacerações e espancamentos. Certa noite não pude conter-lhe os criminosos impulsos e caí golfando sangue. Internada num hospital de emergência, senti medo de partilhar o mesmo teto com o homem que meu ventre gerara com desvelado carinho e que se me transformara em desapiedado verdugo. Fugi-lhe assim ao convívio. Procurei velha companheira da mocidade, passando a morar com ela num bairro pobre. E juntas organizamos pequeno bazar de quinquilharias. Pensava em meu filho agora entre a saudade e a oração, entregando-o à proteção da Virgem Santíssima. Fim da tarefa diária, recolhia-me a sós em singelo aposento, trazendo em minhas mãos o retrato de Pedro e rogando ao anjo dos desvalidos amparasse aquele cuja posição moral eu apenas soubera agravar com desleixo delituoso. Então, a situação se agrava quando o espírito reencarnante, aqui no caso o filho, traz dificuldades, né? Quando o filho não traz dificuldades maiores, ele se torna egoísta, ele se torna mimado, ele se torna muitas vezes de difícil trato, né? Porque muito mimado, não quer ser contrariado, vai encontrar problemas se vier a construir um lar, vai encontrar problemas com o parceiro, com a parceira, enfim, tudo isso acontece. Mas quando traz ainda algumas dificuldades mais significativas e o lar, os pais não conseguem conduzir da forma adequada, as situações se tornam ainda mais graves. E ela foi juntando algum dinheiro, né? Ela diz aqui, amealhei algum dinheiro. 10 anos correram apressados sobre a minha nova situação. E porque as nossas migalhas viviam entesouradas em meu quarto de velha indefesa, cada noite me armava de um revólver sob o travesseiro, ao mesmo tempo que desbotada a fotografia era acariciada por minhas mãos. Nesta noite chuvosa e escura, observei que um homem me rondava o leito humilde. Alteava-se a madrugada. O desconhecido vasculhava gavetas procurando algo que pudesse naturalmente atender à viciação. Não hesitei um momento. Saquei da arma e buscava a mira correta para que o tiro fosse desfechado com segurança quando a luz de um relâmpago penetrou a vidraça. Apavorada, reconheci no semblante do homem que me invadia a casa meu filho Pedro, convertido em ladrão. Esmoreceram-se-me os braços. Quis gritar, mas não pude. A comoção insofreável, como que me estrangulava a garganta. Contudo, através do mesmo clarão, Pedro me vira armada e bradou, sem reconhecer-me de pronto: não me mates, megera, não me mates. Avançou sobre mim como fera sobre a presa vencida e, despojando-me do revólver, a pender-me das mãos desfalecentes, sufocou-me com os dedos que eu tantas vezes havia acariciado e que me asfixiavam agora como garras assassinas. Não consegui realmente pronunciar uma só palavra. No entanto, ligada ainda ao meu corpo, meus olhos e meus ouvidos funcionavam eficientes. Registrei-lhe o salto rápido sob o acendedor de luz. Naturalmente, ele agora contava simplesmente com um cadáver. Contemplei-o com a ternura da mulher que ainda ama. Apesar de sentir-me em derrocada suprema, e notei que Pedro se inclinou instintivamente para a minha mão esquerda crispada
a guardar-lhe a fotografia. Horrorizado, exclamou: Mãe, minha mãe, pois és tu? Para falar com franqueza, daria tudo para volver ao equilíbrio orgânico, acariciar-lhe. É interessante, né? A gente se emociona com tanta ternura, porque ela queria acariciá-lo. É claro que isso é muito positivo quando nós vemos, infelizmente, situações dolorosas, né? De sentimentos tão difíceis, né? Que partem muitas vezes no coração de mãe, quando tem ali junto dela alguém que ela não consegue perdoar do passado, né? E muitas vezes aquilo vem à tona. E aqui havia tanto sentimento bom, né? Mas mal direcionado, mal direcionado. Por isso que é um grande ensinamento, por isso que esses textos foram selecionados por Emmanuel para constarem neste livro, para ajudarem as famílias a se estruturarem da forma adequada. Porque aqui uma mãe que ouve isso, um pai que ouve isso, um filho que ouve, todos aprendem, né? Mas vamos finalizar a leitura que o tempo se esvai. Para falar com franqueza, daria tudo para volver ao equilíbrio orgânico, acariciar-lhe de novo os cabelos e dizer-lhe: Filho querido, não se preocupe, regenere-se e sejamos felizes voltando à vida juntos. Estou velha e cansada, fique comigo, fique comigo. Entretanto, minha língua jazia inanimada e minhas mãos estavam hirtas. Lágrimas ardentes borbotavam-me dos olhos, parados, enquanto a voz querida me gritava estridente: Mamãe, mamãe, minha mãe. Um sono profundo, pouco a pouco, se apoderou de mim, que já é o desencarne, né? E somente mais tarde acordei numa casa de socorro espiritual onde pude reconstituir minhas forças para empreender a restauração de minha alma diante da lei. No entanto, até agora busco meu filho para rogarmos juntos a bênção da reencarnação em que eu possa extirpar-lhe extirpar-lhe do sentimento a era maldita do orgulho e do egoísmo, da viciação e da crueldade. E enquanto sofro as consequências de meus erros deliberados, posso clamar para as minhas companheiras do mundo. Mães da terra, educai vossos filhos, afagai-os no carinho e na retidão, na justiça e no bem. Uma criança no berço é um diamante do céu para ser burilado. Lembrai-vos de que o próprio Deus, em conduzindo à terra o seu Filho divino, nosso Senhor Jesus Cristo, fê-lo nascer numa estrebaria, deu-lhe trabalho numa oficina singela, induziu-o a viver em serviço dos semelhantes e permitiu que ele, o justo, fosse imerecidamente imolado aos tormentos da cruz. Podemos nos lembrar também de Maria, né, aos pés da cruz, né? Que fiquemos com esses ensinamentos e que fiquemos em paz. O texto foi de Sebastiana Pires. Que fiquemos em paz.